direitos. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ouvir, não consegui abrir, senti nojo de um vídeo de um jovem angolano que por acaso também tem redes sociais a estar a vibrar com uma suposta morte de uma figura nossa. Okay. Então isso... Está-se a referir ao ex-presidente da República? Bom, prefiro não entrar em detalhes porque as pessoas sabem qual é a referência que eu faço. E também prefiro não citar o nome da pessoa porque nem quero publicitar essa pessoa porque eu acho hediondo o que ele fez. Então, essas situações levam-nos a crer que realmente a nossa sociedade ou o nosso país precisa de mentes mais para frente, mentes que realmente pensem em Angola no seu verdadeiro desenvolvimento. Bacana. Angola está em crescimento ou está em desenvolvimento? Ou está com as duas coisas? A Angola está a progredir para o desenvolvimento. Estamos a progredir para o desenvolvimento. Estamos. De que forma ainda temos fome na barriga? A fome é relativa. Relativa? É relativa. Não, sinto fome. Bom, tu estás aqui no estúdio comigo. Tem fome. Eu? Sim. Eu tenho fome. Tem fome por quê? Não comi. Não tenho como. Então é relativa. Se comer, deixa ter fome. Tá vendo? É relativa. Como é que eu vou comer? Não, mas pronto, partindo um bocado dessa brincadeira para poder deixar aqui uma lufada de ar fresco na conversa. Sim, ok. De facto, eu estou consigo nisso, mas tem outros aspectos. A fome, desemprego. Como é que é possível termos uma Angola melhor com situações como estas das quais o cidadão reclama? Nós tivemos o lançamento há 3 anos atrás do Projeto Cuenda e esse Projeto Cuenda, felizmente, conseguiu retirar mais de 80 mil famílias da miséria. Ok. Pois, agora, quando se fala miséria e quando se fala conseguiu retirar, não é que aquelas famílias tenham dado um salto exponencial. Ou seja, a situação precária que já mantinham ao longo de um determinado período de tempo foi suavizada com algum suporte e com algum subsídio. Agora, quando determinados cotas do MPLA chamam ou pretendem conversar com um ou outro ativista, sabem o que o ativista responde? Não posso conversar convosco, querem me comprar. Desculpa, mas você quer dialogar ou não? Bajulador, não existe essas coisas. O meu trabalho é divulgar as ações do Executivo e do MPLA e vou fazê-lo sempre. Se isso é bajular, então as pessoas não sabem o que é que eu estou a trabalhar no MPLA. Quem é que tem ideias para que realmente uma boa parte de nós, e foi daí que eu disse, nós não podemos nos sentir excluídos. Há espaço para nós, os jovens, chegarmos a apresentar a nossa ideia. Pode até haver espaço. Se há, tudo bem. Mas vamos ser ouvidos? Quantos jovens vão à 7ª Comissão da Assembleia Nacional? Nós temos os nossos representantes. O governo é aquele que giz as políticas, tanto econômicas, jurídicas, quanto ao desafeto da Velvitia dos Santos por mim, falou que éramos amigos. Não, isso é mentira. Estou online, né? E a internautas, isso é mentira. Nunca fomos amigos. Podíamos até nos considerar camaradas e tivemos um cruzamento por 3 vezes. E não só vontade, como desejo de determinadas pessoas, inclusive da Velvitia dos Santos, de que o presidente João Lourenço e o seu executivo devia ser mal visto para que, agora sim, o investimento privado não tivesse aceitabilidade do novo executivo do governo de Angola. Rádio 20. Dê uma nova imagem à sua unidade hospitalar ou clínica. Nossa linha industrial têxtil lança novos produtos. Lençóis e cobertores personalizados, campos cirúrgicos em tecido e descartáveis, toucas e protetores de calçados, batas impermeáveis em TNT, túnicas, batas para médicos e enfermeiros, batas com e sem punho para cirurgias e cortinas para biombos. Confeccionamos também todo tipo de uniformes profissionais com alto padrão de qualidade. Estamos localizados no Sumbe, Kwanza Sul. Entre em contato conosco. Diombe Têxtil. Qualidade, rapidez, conforto e excelência. Papo reto. Ouvintes, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio. 17h35 na rádio, sábado 14 de maio, ano de 2022, ano de eleições, tá certo? E, portanto, é uma coisa casar com a outra, eleições, político, entrevista na Rádio 20, então é isso. E por ser mesmo ano de eleições, temos cá um político que vai conversar conosco e vai então aqui falar relativamente ao que
acontece ou há de acontecer em meio às campanhas eleitorais e questões sociais. Mas antes de ir à entrevista com o meu convidado de hoje, deixa-me falar aqui da nossa parceira, do nosso patrocinador, que é a Juez Angola. Isso é para você que quer viajar para Portugal, Estados Unidos da América ou qualquer outro país com embaixada em Angola e não sabe como tratar o seu visto. Não se preocupe. Atenção que a agência de viagens Juez Angola, desde 2014, que ajuda dezenas de famílias angolanas e não só a tratar vistos de turismo, estudo e saúde para diversos países do mundo. É verdade, você que quer viajar para estudar ou tratar da sua saúde, a Juez Angola tem a solução. Eles fazem ainda também vendas de bilhetes de passagem, seguros de viagem, reservas de hotéis e muito mais, tá? Fale já com a Juez Angola, grave este número porque você vai precisar nos próximos dias, se calhar, você há de viajar, mas alguém próximo a si venha precisar. Fale já com a Juez Angola através do 945-839585, 945-839585 ou 991-726043, 991-726043. A Juez Angola então aí poderá apoiá-lo no sentido no que diz respeito à aquisição de visto, carimbar aí o seu passaporte com visto. Vamos aí a ver a Jéssica Pitbull com o passaporte bem carimbado a estranhar aí com o seu visto. Ou puxa a Juez Angola através do www.grupojuezangola.com, www.grupojuezangola.com. Tem o link da Juez Angola para ver então o que eles são capazes de fazer. São muito craques nisto. Está também conosco a Kukoba Car Center, portanto eles fazem aluguer de viaturas para noivos, e atenção que o carro dos noivos são personalizados, inclusive acompanhado já como motorista, tá certo? É verdade, você que vai casar-se então quer decorar a sua viatura, personalizar a sua viatura já como motorista aí para apoiar onde quer que você vá em meio ao seu casamento, fale com a Kukoba Car Center. E não só, eles também prestam serviços de renta-car, serviços de táxi privado, protocolos, excursão, reboque de viaturas 24 horas, portanto, se a viatura se aveirar na via pública, eles estão aí para apoiar a qualquer hora, a qualquer dia. Serviços fúnebres, compram e vendem automóveis. Fale já com o Kukoba Car Center através do 923-788601, 923-788601 ou 923-730444. 923-730444. Você que vai sair hoje, é melhor ficar com a Kukoba Car Center. Até porque tem tido operações, bafoma, entre outras coisas mais. Deixe a sua viatura em casa, ligue para a Kukoba Car Center e peça uma viatura. Tivemos a ver aí a publicidade também do aplicativo da Rádio 20, que já está disponível. Você pode baixar, estar conosco 24 horas por dia, todos os dias do ano, ouvir as melhores músicas nacionais e internacionais, os nossos programas em direto ao vivo. Você poderá ouvir onde quer que esteja, através do seu telemóvel, basta que esteja associado à internet, tá? Baixe o aplicativo e ouça a Rádio 20, a sua rádio amiga, a rádio que está consigo onde quer que você vá. Vamos começar a nossa entrevista aguardada por muitas pessoas, foi solicitada e, portanto, está aqui conosco na Rádio 20 o Ancana de Oliveira, jovem angolano, empresário, militante do MPLA. Muitos têm dito que há um receio no seio do partido, algumas pessoas, em virem dar entrevista e responderem certas questões das quais eu farei aqui relativamente ao partido, no caso do MPLA. O Ancana está aqui, na boa, um político, está sentado numa cadeira de entretenimento. Obrigado por isso e seja bem-vindo à Rádio 20. Bom, muito boa tarde, Abílio, boa tarde, ouvintes da Rádio 20. Aqui estou. Mas bom, deixa-me só corrigir primeiro um aspecto. Sim. As perguntas não serão feitas ao MPLA. As perguntas serão feitas a um militante do MPLA. Isso. Porque há aspectos que realmente a direção do partido tem o seu porta-voz, tem o seu secretariado, e esses sim é que devem zelar pelas políticas e pelas informações que devem ser passadas então à nação com relação à política direcionada pelo partido. Nós, enquanto militantes, é claro que há algumas celeumas nas redes sociais e então podemos vir de forma pontual poder responder.
Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, não só do Abílio, como também sei que foi proposta do jovem ativista Maibru. Desde já boa tarde ao Tenho Maibru. muito apreço por ti, ele. Igualmente, a recíproca é verdadeira. E aí eu fiz a ele uma pergunta que ele gostava que eu fizesse. Tá bem, vamos. E como o tempo é curto e aí papo reto, né? Está no papo reto e vamos mesmo começar por isto. Eu perguntei ao Maibru, eu fiz a ele 2 perguntas. Eu vou fazê-lo, também vou fazer essas 2 perguntas, mas inicialmente eu perguntei ao Maibru qual é o plano do executivo no que diz respeito à saúde, educação e à segurança para daqui a 10 anos. Bom, primeiro, eu não vou traçar as linhas, as diretrizes para daqui a 10 anos. Sabemos nós que em 2017 o MPLA ganhou as eleições e apresentaram um plano. E este plano de governação é que está a ser gizado, pese embora os 2 anos fatídicos que nós tivemos por conta não só da crise financeira, mas também da pandemia Covid-19. Tivemos situações adversas àquilo que foi proposto inicialmente no plano de governo, que é melhorar o que está bem, corrigir o que está mal, datado de 5 anos, né, 2017, 2022. Neste exato momento posso dizer ao Abílio e também fazer conhecer os nossos ouvintes que nos seguem, não só online, como também estão a ouvir aqui a nossa entrevista, que felizmente falou da educação, falou do setor da saúde. São aspectos muito importantes. Estes aspectos importantes que o Abílio agora fez referência estão a ser concretizados e espanta-me pela coragem, pela dedicação, que estão a ser concretizados a uma velocidade cruzeiro. Porque se não vejamos, depois... Sim? Qual velocidade se os professores universitários fazem greve? Não, a greve é um direito que assiste a todo e qualquer cidadão que necessita. Por algum descontentamento? Exatamente. Algum descontentamento. Agora, o Abílio, por acaso, sabe qual é o descontentamento inicial dos professores? Eu não sei porque não faço parte. Mas como a greve é um direito que se assiste a todos, né, nós devemos respeitar. E as negociações que são. Entre eles, é claro que terão o seu verdadeiro respaldo legal. Nós aqui só devemos acompanhar. Agora, se isto é bom, é claro que ninguém quer realmente ver o nosso país mergulhado em greves atrás de greves. Queremos todos nós que realmente essas situações sejam resolvidas. Ok, muito forte. Até porque há informações de que já voltaram, vão voltar às suas zonas de trabalho. Agora, a outra pergunta é o que é que Angola precisa para ser um país melhor do que é hoje? Bom, eu partiria do princípio de que... O que é que falta? Deveríamos ter uma associação muito forte profissional de psicólogos e sociólogos de Angola. Apenas isso? É porque o nosso problema atual é a intolerância e são aspectos que tu olhas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ouvir, não consegui abrir, senti nojo de um vídeo de um jovem angolano que por acaso também tem redes sociais a estar a vibrar com uma suposta morte de uma figura nossa. Então isso... Está-se a referir ao ex-presidente da República? Bom, prefiro não entrar em detalhes porque as pessoas sabem qual é a referência que eu faço. E também prefiro não citar o nome da pessoa, porque nem quero publicitar essa pessoa, porque eu acho hediondo o que ele fez. Então, essas situações levam-nos a crer que realmente a nossa sociedade ou o nosso país precisa de mentes mais para frente, mentes que realmente pensem em Angola no seu verdadeiro desenvolvimento. Nós, hoje por hoje, estamos com muitas questões de crítica, receber aspectos negativos. Toda e qualquer situação que é partilhada nas redes sociais, que tem aspectos negativos, aspectos demoníacos, viraliza rápido. O que é bom, o que é bem feito não é. Então, eu partiria do princípio que se tivéssemos, de facto, uma associação muito forte profissional de psicólogos e sociólogos de Angola, seria o primeiro passo. Agora, com relação ao desenvolvimento do país, as infraestruturas, manter as instituições fortes, termos um setor jurídico altamente forte, isto é outra coisa. Por que é que eu terei um setor jurídico altamente forte se, na verdade, a pessoa ou quem realmente lá está com graves problemas de mentalidade? Ou, se não é grave problema de mentalidade, graves problemas de solução do seu assunto. Ou seja, eu não posso julgar o Abílio porque o Abílio é Mocamba. Onde é que está o aspecto jurídico legal? Afinal de contas, o que é que nós pretendemos? Queremos ver Angola, de facto, como Estado de Direito democrático ou queremos ver Angola na amizade? Posso fazer? Não, é Moui.
não vou fazer. Epá, isso é muito complicado. Ok. De facto, eu estou consigo nisso, mas tem outros aspectos. A fome, desemprego. Como é que é possível termos uma Angola melhor com situações como essas das quais o cidadão reclama? Bom, olha, eu por acaso, eu não gosto de fazer papel de jornalista, mas muitas das vezes prefiro pegar a deixa do jornalista. Sim, à vontade, estamos a ter uma conversa. O Abílio está na Rádio 20. Certo. Está com quantos funcionários? Eu estou com... eu não respondo geralmente, mas estamos a ter uma... Jovens que decidiram Sim, abraçar. Estou com 1, 2, 3, 4, 5 funcionários. Ok, Abílio. Muito obrigado por ter aberto, já que diz que não gosta de boa. falar. Mas estes jovens decidiram abraçar esse projeto. Ok. Sabes qual é o grande handicap? É que, por exemplo, olha, vocês tiveram aqui alguém do nome Master. Eu também pude ouvi-lo Master assim. Olha, pronto, pude ouvi-lo assim nas entrelinhas. É uma pessoa muito para frente. O grande problema é que as pessoas querem tudo no imediatismo. Eu, se por acaso dizer ao Abílio que hoje eu tenho um império na hotelaria, fruto de estar a conquistar paulatinamente, não vão acreditar. Vêm aqueles subjetivos, é do MPLA, ele facilitado. Não, as questões não são facilitadas. A grande oportunidade dos angolanos deve ser a realidade. E muitos angolanos não querem viver a realidade. Os angolanos querem viver uma ilusão que tivemos anos e anos. Qual é a realidade? A realidade é esta. Há emprego, há realmente trabalho. Podem até levantar suspeitas. Não, é campanha eleitoral. Mas por que que tudo que se é dito é adicionado à campanha eleitoral? Porque se calhar as pessoas não estão a ver que quase 400 empregos... Não, mas as pessoas querem ver o quê? Posto de emprego foi criado, se há muita gente desempregada. As pessoas querem ver. Somos mais de 30 e tal milhões, mas... Primeiro falamos da crise econômica e depois veio a pandemia. Eu, por exemplo, que falo para o Abílio, tive que despedir forçosamente, e não por questões de tesouraria, mas forçosamente tive que despedir... Hoje estou com 19, tive que despedir quase 12. Não foi vontade. É a condição pandêmica que assolou o mundo. Claro é que Angola fruto também, e isso é outro aspecto que nós devemos estar a elucidar as pessoas. Qual é o nosso maior ganho? O nosso boom é o petróleo. E o petróleo também, por vezes, baixa. O crudo baixa, tem o preço baixo no mercado, muito por conta daquelas guerras que se vai vendo e vai observando no mundo. E quando nós temos aquela questão do crudo baixar, realmente não tens aquela capacidade de teres uma tesouraria que permita estar a empregar todo mundo, porque nós ainda em Angola, infelizmente, o maior empregador é o Estado. E não é isso que deve ocorrer. Sim, o Estado não deve dar emprego. Deve criar condições Exatamente. para que as outras empresas, as privadas empregam. Mas agora tem uma questão nisso. Vê-se que há um receio de investimento privado no nosso país. Não vejo isso. Não vê? Não sei. Também não é minha opinião. Eu só estou a dizer que... Vê-se como... Não, para mim poder rebater esse assunto, tem que me dar dados para mim poder rebater. Vê-se como que há esse receio. Nós tivemos agora o Emir dos Emirados Árabes Unidos mais de 3 vezes em Angola. Há grandes projetos de investimento do Príncipe do Catar em Angola. Nós temos, por exemplo, né, quando fala em investimento privado, o investimento privado não é só o investimento estrangeiro. Ok, sim. Não é só investimento estrangeiro. O Grupo Leonor Carrinho é o investimento privado. Está a avançar. É claro que as pessoas estão céticas com relação ao investimento do Grupo Leonor Carrinho porque é conotado com determinadas figuras. E eu acho que não é assim que nós vamos levar avante o nosso país. Se olharmos para tudo aquilo que está a ser feito, baixa do produto da cesta básica, desenvolvimento das empresas de cidadãos nacionais, e continuamos a pensar que estes cidadãos são os beneficiados, então eu me pergunto, afinal de contas, quem é que nós devemos beneficiar? Não são os cidadãos nacionais? São os estrangeiros? O que é que nós queremos? Queremos ver uma Angola dividida, ou seja, esse não faz, que faz deve ser sempre o estrangeiro. É muito complexo, estamos a tratar desses aspectos e não batemos na realidade. E a realidade deve ser essa, falar que, afinal de contas, nós ou alguns angolanos continuam a emperrar o próprio desenvolvimento do país. Ok. Fala-se muitas vezes, ainda bem que chegou aí, fala-se muitas vezes que o seu partido é muito famoso por aprovar leis que beneficiam as pessoas do asfalto e não as pessoas do campo.
Tem exemplo de alguma legislação aprovada em Assembleia Nacional que os deputados do MPLA facilitaram, por exemplo, a cidade e colocaram de lado os subúrbios. As leis são aprovadas pensando as pessoas do campo? Senão não estaríamos a falar agora dos fortes investimentos na agricultura. Então eu acho que isso é um falso assunto. Isso é um falso assunto, não existe. E vale dizer que o facto de muitas das situações a oposição não conseguir dar o seu veredito, não queira isso dizer que é um benefício para realmente estamos a olhar somente para a cidade e não para o campo. Não creio que seja isso. E se for, poderei dar a mão à palmatória, mas não acredito que seja isso. Okay. São questões legislativas, são questões apresentadas de foro e âmbito nacional e que na qual o partido MPLA acha que o melhor para o povo deve ser votado naquele sentido e o voto é feito naquele sentido. Ok. Wankana, Angola está em crescimento ou está em desenvolvimento? Ou está com as duas coisas? Na Angola está a progredir para o desenvolvimento. Estamos Está a progredir para o desenvolvimento. Estamos. De que forma ainda temos fome na barriga? A fome é relativa. Relativa? É relativa. Não, sinto fome, sinto fome. Bom, tu estás aqui no estúdio comigo. Tem fome. Eu? Sim. Eu tenho fome. Tem fome por quê? Não comi. Não tenho como. Então é relativa. Se comer, deixa ter fome. Tá vendo? É relativa. Como é que eu vou comer? Não, mas pronto, Não partindo um bocado comer. dessa brincadeira para poder deixar claro, aqui claro. uma lufada de ar fresco na conversa. Sim. Não, eu não diria que o nosso país padece de fome. Há situações que inspiram determinado cuidado e nós temos vários setores que realmente podem olhar. Temos o setor do Ministério da Família e Promoção da Mulher, temos o Ministério da Reinserção Social. São esses setores que têm as políticas que primam por esses aspectos de injustiça, por aspectos de dar vazão àquilo que são os projetos do Executivo. Por exemplo, falou de fome. Nós tivemos o lançamento há 3 anos atrás do Projeto Cuenda e esse Projeto Cuenda, felizmente, conseguiu retirar mais de 80 mil famílias da miséria. Ok. Pois, agora, quando se fala miséria e quando se fala conseguiu retirar, não é que aquelas famílias tenham dado um salto exponencial. Ou seja, a situação precária que já mantinham ao longo de um determinado período de tempo foi suavizada com algum suporte e com algum subsídio. Agora, há que manter esse suporte e subsídio. Como? O governo está a estudar essas metodologias. Ainda estamos a estudar, né? Vamos continuar. Aliás, o progresso implica estamos de forma contínua a estudar desenvolvimento para o nosso país. Porque eu não acredito que só chegar na Lua é o desenvolvimento. Chegar no Sol. Então, se o desenvolvimento é só chegar na Lua, ficava pela Lua. Não tinha necessidade de estar a estudar outros mecanismos para o Sol. Ou seja, o desenvolvimento é contínuo. Ok. Muito forte. Vamos continuar a nossa conversa. Deixa-me só rapidamente falar aqui de mais um patrocinador. Está aqui conosco na Rádio 20. Permita? Não dá vontade. Eu é que sou convidado e agradeço. Obrigado mesmo. Deixa-me só aqui falar rapidamente do nosso patrocinador também, que é a instituição do Oenda Félix. Isso é para você que é infértil, tá? Tem problemas de infertilidade feminina e, portanto, tem quisto, você que tem quistos ou miomas e que tem questões de gravidez, problemas, então tem aqui a solução, tá certo? Aqui está os óvulos vaginais milagrosos que está a dar muito certo a muitas mulheres. Venha e marque já a sua consulta. Faça uma consulta geral e check-up por apenas 5.000 kwanzas. Tá? Você vai fazer a sua consulta, vão analisar, vão ver o diagnóstico e vão então dar-lo aí medicações para resolver essa sua situação num curto prazo de tempo. E eu tenho exemplo de pessoas que o fizeram e estão bem. Não posso aqui fazer referência por uma questão de sigilo. Ligue já então para marcar a sua consulta. Ligue para o 992 42 47 75 992 42 47 75 ou 924 06 3406 924 06 3406. O Enda Félix, ele vai te ajudar rápido nisso.
Publicidade feita, acho que publicidade é tudo, né? E vamos agora ter a nossa conversa, continuar a nossa conversa de forma fluida. É isso, nós precisamos fazer publicidade, Wankana, para podermos comer, né? Nós temos fome. Pronto, eu já respondi a essa questão e vou respeitar. Essa brincadeira. É verdade, é verdade. Então, Wankana, nós tivemos uma avalanche no ano passado de manifestações, né? Muitas manifestações, e no seio do seu partido foi ouvida? Ouviram? As manifestações foram contra? Não. Não, porque não Os pode jovens- colocar isso no seio do nosso partido. Não, Eu não. acho que temos Sim, que partir sim. de conta que temos um governo. Sim, certo, pronto. Geralmente as manifestações, muitas vezes, ou se calhar todas as manifestações, foram voltadas contra o MPLA. Certo? Foram votadas contra o executivo, certo? Pronto. Quero saber se foram ouvidas. Qual é o executivo? É o MPLA. Quero saber se foram ouvidas. Isso, foram ouvidas. Não só foram ouvidas, como foram felizmente resolvidas. Foram. Prontos. Tudo que os jovens clamavam, pediam nas manifestações, foram resolvidas, João Carlos? Bom, Abílio, eu vou responder da seguinte forma e de uma forma muito pragmática. Os jovens, nós, e eu acho que seria incorreto o Abílio, mesmo os trabalhadores do Abílio e o Ancana, colocarem-se à parte dessa onda. Nós jovens, obrigado por isso. Obrigado eu mesmo. acho que seria Obrigado, incorreto da sim. nossa parte. Nós, os jovens, tivemos a primazia de observar os nossos compatriotas a fazerem reclamação com a política habitacional. É um direito. A juventude que casa merece, e nós temos as centralidades construídas, e nós estamos a falar de centralidades que estão desabitadas faz um período de tempo de 3 anos. Por que se não dá a casa à juventude ou às pessoas? Houve essa manifestação, houve essa onda de manifestação com relação à política habitacional. Houve a onda de manifestação da juventude com relação ao desemprego. Isso. Este é já um pau de 2 bicos. E isto estou a falar na qualidade de também ser jovem e estar constantemente a conversar com muitos jovens. Eu que sou realmente desempregado, e nós tivemos o exemplo de quem está a ir à manifestação do desemprego, mas é empregado. Ou seja, está empregado. Mas se calhar não se identifica com a política de trabalho? Então há outro gênero de manifestação a ser feita. Mas para não fugir realmente à questão que me coloca, houve essa política do desemprego, ou seja, essa manifestação com relação ao desemprego, que também é justo, porque não podemos pensar que o facto de se estar a construir infraestruturas e se estar com situações de um boom financeiro agora, realmente há a empregabilidade necessária. Não, há jovens que têm valências. Por exemplo, uma das questões que realmente podemos falar de desemprego é o facto de termos muitos juristas que não estão na sua área de formação. Muitos engenheiros que não estão na sua área de formação. Quando nós queremos falar de desemprego, são esses aspectos. Engenheiros formados, regressados a Angola, não estão realmente na sua área de formação. Por quê? Porque não temos os serviços necessários para poder acolher todos. Então, o engenheiro de informática hoje não é mais engenheiro de informática, está a vender medicamento. Ele que estudou durante um determinado período de tempo. Eu acho que se nós colocamos as coisas nesses termos, podemos falar que há uma onda de desemprego, porque nós tivemos várias licenciaturas, várias pessoas formadas, vários bolseiros que regressaram e, infelizmente, não atuam no seu campo de saber. Aí sim. E é normal. E temos muitos. E temos muito. Falou-se do diálogo. Essa questão do diálogo já é uma questão um bocado controversa. Por quê? Porque se quando chama, por exemplo, falou do partido MPLA, quando determinados cotas, é assim que eu chamo os nossos mais velhos, quando determinados cotas do MPLA chamam ou pretendem conversar com um ou outro ativista, sabem o que o ativista responde? Não posso conversar convosco, querem me comprar. Desculpa, mas você quer dialogar ou não? Não pretende dialogar, também vem dialogar, querem me comprar. Desculpa, não estamos a chegar a lado nenhum. Felizmente, o mais alto magistrado da nação conseguiu reunir um grupo de jovens que representavam outros jovens e fez aquela reunião para poder ouvir os jovens. Infelizmente, os representantes não souberam representar os outros jovens. Foram perguntas
e conversas um bocado fora do quadrante daquilo que esperava Mas o mais dizem- alto magistrado da nação. Certo, não desvalorizando o que acabas de dizer, que houve má representação. Mas o que dizem também é que depois daquela reunião não houve qualquer mudança, não houve desenvolvimento. Os representantes lá estão. Por exemplo, nós tivemos a situação de alguém, né, que pretendia, e até falou, um jovem que até falou que pretendia também ser presidente de Angola, Ok. representava uma determinada franja da juventude. E hoje, Está falando o Mazanzo. pronto, eu raramente Eu gosto não de tenho pu- problema de falar nome eu da raramente pessoa. gosto de publicitar. Ok, ok. Hoje, e hoje, a pessoa que foi indigitada para representar uma determinada classe, hoje já não o faz. Está a léguas. Epá, isso já não é culpa de quem realmente tirou tempo de sair do palácio da Cidade Alta e ir para o centro de convenções de Talatona e ouvir aquela juventude ávida com projetos. E quais são os projetos apresentados? Não nos conformam, não nos representam. Ok. E é isso que nós, os jovens, devemos estar a refletir. Afinal de contas, quem pode falar por nós? É só nas redes sociais, vir estar a salaboatar, como se diz automaticamente. Quem é que pode nos representar? Quem é que tem ideias para que realmente uma boa parte de nós, e foi daí que eu disse, nós não Mas há podemos espaço- nos sentir Há excluídos. espaço para nós, os jovens, chegarmos a apresentar a nossa ideia. Pode até haver espaço. Se há, tudo bem. Mas vamos ser ouvidos. Quantos Vai jovens ter algum vão, desenvolvimento? quantos jovens vão à 7ª Comissão da Assembleia Nacional? Nós temos os nossos representantes. O governo é aquele que giz as políticas, tanto econômicas, jurídicas, para levar Angola ao desenvolvimento. Mas nós temos os nossos representantes, aquela a quem nós votamos. São os deputados. Quantos e quantos jovens vão ter com os deputados? Não, os jovens só querem mesmo nos muata, tá vendo? Aqueles wiki tem cumbu. Não, vou ter com esse cota, vou ter com o cota Beto Cangamba. Quer dizer, epá, então você não sabe o que quer. Uma coisa é estar a reclamar, sim, nós concordamos. E eu disse, eu também sou jovem. Eu revejo-me naquela situação dos jovens que não têm habitação, que não têm emprego, que não têm, fazerem a sua manifestação, porque é um direito que se assiste. Ok. Agora, esse direito deve ser bem dirigido. Tá bem, vai então à Assembleia, tem os nossos representantes, para então em legislação própria não salvaguardar a cidade e prejudicar o gueto, na legislação que conforme então as tais políticas habitacionais, as políticas do emprego, da habitação, da saúde e da educação, terem esses representantes um voto favorável. Não, tem mais discutir, querem ir no partido. Assim o partido MPLA, ok, está bem, o partido MPLA vai ouvir e vai levar isso junto do grupo parlamentar para depois em Assembleia ver qual é a solução, ou seja, qual é a maioria de voto que vai vencer aquela causa. Ok. Não é isso que acontece com os representantes do jovem. Uns querem ter carro, outros querem ter casa. Epá, desculpa. Mas o jovem pensa nisso. Ah, então está a naturalmente. pensar em si, não está a pensar nos demais. Então deixa de ser ativista e falar pelos outros, faz por ti. Tens ido às manifestações, Moncana? Olha, eu vou à manifestação do meu partido, de apoio. Ok. E, portanto, sentes o que os jovens clamam, choram, pedem? Sentes? Sim, então eu sou jovem. E apoias? O apoiar como assim? Se sou a favor, Podes não ser a favor, mas o apoio no sentido de eu reconheço, pode não ser a favor, mas eu reconheço que tudo bem, isso. não, eu deixei aqui bem patente. Por isso é que eu preferi não me excluir. Eu também Ok, sou jovem sim. Por isso e mesmo eu acredito tô- que tô- esta tô reclamação fazendo é esse justa e pergunta. digna. É justa e digna. É. Está respondido. É justa e Está digna. respondido, está respondido. Obrigado por isso. E agora, tens um desafeto. Tu tens não. Se calhar ela. Você tem não. Se calhar ela te tem como desafeto. Eu estou a me referir, eu estou a falar da Tizé dos Santos, que em alguns vídeos. Isso me persegue, meu Deus. alguns vídeos fala muito de si, chamando-o de bajulador, e que dá a entender que tiveram uma boa relação anterior, antes, muito antes, né? O telefone está a tocar. Já há um bom tempo tiveram boas relações, mas o quadro mudou. Então hoje ela te tem como desafeto. Não sei se você a tem, não sei se você a tem como desafeto também, mas ela tem assim. E nós gostávamos de entender de si, porque é que ela
tem essa... Porque é que ela, portanto, persegue-o falando de si de forma tão desrespeitosa nas redes sociais? Bom, eu por acaso fui convidado aqui para podermos falar de desenvolvimento de Angola e questões que nos levam para frente. E não creio que falar da Velvitia seria o mais correto, porque Vamos não nos desculpar, ajuda. mas é papo Mas reto. pronto, não, é papo reto. O programa é papo Eu vou reto. fazer questão Obrigado. de responder, Obrigado. porque fui convidado Isso. e os ouvintes e os ouvintes e os online, como é que se diz? Internautas. Os internautas, tá vendo? Yeah. A palavra por vezes escapa. Yeah. Estão à espera que realmente as nossas respostas. Isso. É assim, bom, isso já é para todos os meus camaradas. Bajulador, não existe essas coisas. O meu trabalho é divulgar as ações do Executivo e do MPLA e vou fazê-lo sempre. Se isso é bajular, então as pessoas não sabem o que é que eu estou a trabalhar no MPLA. O meu trabalho prevê não só divulgar os feitos do partido, como também os feitos do líder, e muitas das vezes, a nível interno, fazermos aquilo que é certo, que é correto, para que o nosso partido continue a olhar para o povo. Se isso é bajulação, então pronto, meus irmãos, fiquem com o conceito de bajulação. Quanto ao desafeto da Velvitia dos Santos por mim, falou que éramos amigos. Não, isso é mentira. Estou online, né? E a internautas, isso é mentira. Nunca fomos amigos. Podíamos até nos considerar camaradas e tivemos um cruzamento por 3 vezes. Uma vez na sede do MPLA, outra vez na Assembleia da República de Angola e uma única vez numa das atividades, e por sinal, uma das últimas que ela teve no Ferrovia, e que por acaso há uma foto que é constantemente partilhada, eu, ele e mais alguns camaradas, os grandes amigos, não vão por ali, foto é foto, e os registros tecnológicos ficam, é fotografia. São 3 momentos que eu tive a oportunidade de estar com a Velvitia dos Santos, e digo oportunidade porque na altura realmente a Velvitia dos Santos era quem era. Nada mais, nada menos Era do que a filha do presidente. Deputada, membro do Comitê Central ela e diz filha que do depois, presidente assim José que Eduardo. perdeu suas pastas, o Ancana também fugiu, sumiu. Não, eu não sumi, eu continuo no partido. Não continuou, mas a amizade, fugiu da amizade. Não éramos amigos, é o que eu estou a dizer, não éramos amigos. E esse desafeto deve estar a surgir porque há uma coisa. Eu não sei, mas acho que o Massa também aqui no programa falou que dar o peito à bala. Hoje todo mundo fala. 2018, 2019, poucas pessoas tinham a hombridade de ir às redes sociais. Não é uma questão de desafiar, mas é defender os prognósticos e a visão política do novo líder de Angola, que era... Quem o fizesse seria apedrejado. Claro, mas não era isso que se pretendia. Porque se realmente em 2017 o voto de confiança do povo de Angola foi para o camarada presidente João Lourenço e eu, o Ancana de Oliveira, sou nomeado pelo Adriano Mendes de Carvalho, primeiro secretário do MPLA na altura em 2018, chefe de comunicação digital do MPLA, qual deve ser o meu papel? Defender o líder e a bandeira. E foi nada mais, nada menos do que eu fiz. Então, todas as outras bujardas que surgiam, e vale dizer que em 2018, 2019, foram os anos pura e simplesmente hediondos que nós tivemos nas redes sociais com relação à pressão exercida de forma negativa ao executivo do presidente João Lourenço. E essa pressão que estava a ser exercida, combinada até com setores de, estrangeiro, rádios, cadeias televisivas, tinha sim uma máquina política em Luanda que fazia questão de respostar e demonstrar por A mais B que eram falácias e eram matérias encomendadas. Dado certo, hoje estamos a ver o desenvolvimento e aqueles prognósticos que realmente Angola está caminhando no bom caminho, porque notou-se que eram mesmo vontade. E não só vontade, como desejo de determinadas pessoas, inclusive da Velvitia dos Santos, de que o presidente João Lourenço e o seu executivo devia ser mal visto para que, agora sim, o investimento privado não tivesse aceitabilidade do novo executivo do governo de Angola. Então não há nenhum desafeto da minha parte. Aliás, devo neste momento aproveitar e deixar aqui as minhas calorosas saudações e
pedir ao povo que continuemos a orar. Estamos a ouvir muitos boatos com relação à saúde do presidente emérito José Eduardo dos Santos. Então devemos fazer sim uma corrente de força, continuamos a orar e desejar ao mesmo mais vida e mais anos de vida. Muito forte. Está tudo dito. Da minha parte é tudo, Wankana. Queria poder ter mais questões, por exemplo, as questões das televisões de rádio que dizem que o MPLA, então... Próxima oportunidade, deixa lá. Não, eu vou só deixar aqui um repto. Tem 30 segundos. Eu vou deixar um repto. Eu sei que os ouvintes e os internautas, obrigado então pelo termo, não estava a conseguir encontrar o termo aquela hora. Eu sei que os ouvintes e os internautas nesse papo reto estavam à espera de coisas muito mais estrondosas, mas nós temos que ter a verticalidade e a disciplina política partidária que nos norteia. Falar de alguns assuntos que felizmente dizem respeito à direção central do partido, é mesmo com a direção central do partido. Eu, enquanto militante, devo responder aquilo que acho que devo responder. Obrigado, gente, pela vossa presença e audiência na rádio. Tive muito gosto em ter-vos do outro lado. Wankana, muito obrigado por ter sentado nessa cadeira de entretenimento. Obrigado mesmo, muita força. Técnica, foi mais uma edição do seu programa Papo Reto. Técnica, seleção musical, seu programa Milton Júnior, Fred Ivete nas imagens. Adílio Gomes, Paulo Negrão falou para todos vocês. Boa tarde. Continuem ligados à Rádio 20 a seguir mais Tabuica.